Fala, galera, diretamente do Google. Estamos aqui na... Tá chique. Viu só? Onde nós chegou. Não, muito feliz, estamos aqui diretamente Monkey no Vale do Silício, essa temporada com brasileiros que estão fazendo muita coisa legal aqui. Acho que cada lugar que eu vejo um novo brasileiro. E o engraçado eu vim pra cá pra fazer 8 episódios, foi que o time de marketing falou, 8 episódios e tal. Só que se era uma das 8, a gente já gravou 15. E a gente vai chegar em 16, eu acredito. Então, assim, é muito legal. Eu sou Eduardo Vieira, fundador e CEO da Monkey. Estou aqui hoje com Isa Canada. Se pudesse apresentar aí, muito obrigado por receber aqui. Prazer ter você com a gente. Imagina, Edu, imagina. Primeiro, muito prazer. Pessoal, vocês vão perceber aqui que o que eu faço mais agora, Edu, é falar. Então, vocês me controlam aqui no tempo. Pessoal, eu sou a Isa, Edu, sou a Isa, como você sabe. Tô aqui no Google faz 9 anos. Tô aqui no Vale faz 4. Então, o Google me transferiu há um tempinho atrás. Além de trabalhar aqui no Google, eu trabalho no Google como Venture Capital e Private Equity Partnership Manager. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas cuido aí de ter certeza que os nossos investidores estão bem equiparados com as nossas soluções aqui no Google. Aqui no Vale também, Edu, faço um pouco de tudo. Então, como você sabe, e acho que tá bem tópico isso agora, eu também sou parte do board da BSV, que é um evento animal. Pessoal, se vocês ainda nunca ouviram falar do BSV, vale a pena vocês darem uma olhada. O BSV, acho que vale só um parágrafo. Bora. O BSV, gente, então é Brasil at Silicon Valley. É um evento que a gente tá tentando tornar e fazer do evento um movimento, com o intuito de reduzir o gap, né, reduzir a diferença entre o Brasil e o Vale do Silício. Então, acho que muito do que você vem cobrindo nesses podcasts, Edu, é sobre as inovações, sobre tudo que vem acontecendo aqui no Vale. E o BSV veio aí para realmente trazer isso, deixar isso realmente muito claro para os grandes líderes do Brasil. Então, é um evento que acontece uma vez no ano, principalmente o principal evento, mas a gente está tentando fazer disso um movimento. A gente deu fez um talk com a Startups.com também, e a gente contou um pouco dessa questão da diferença entre conferência e movimento. Mas é uma conferência, inicialmente começou com uma conferência, acontece agora em abril, para em torno de 600 pessoas. Então, a gente tenta focar em decision makers, líderes, pessoas que com a informação e com as conexões que vão fazer aqui no BSV podem mudar o mundo, podem mudar o Brasil principalmente. Legal demais. Aí a gente tá por dentro do BSV, acho que um dos motivos de estar aqui foi aproveitando a data e terminando a minha estadia nos Estados Unidos, os 14 meses aqui, acaba no BSV, então é muito legal. É pra fechar com chave de ouro, né, Edu? E também vocês são parceiros nossos, né? Não só ajudando a gente aí a ter certeza que a comunicação tá certinha, mas a gente fez agora recentemente, acho que você tá sabendo do rebranding. A gente fez. Exatamente. Mas eu falei, não sei quão envolvido ele tá no dia a dia, mas que também tá animal. Acho que a gente pegou alguns conceitos de onça pintada, então acho que ficou bem legal. Eu vi a apresentação antes de vocês. Moleque! Ficou legal. Ficou bem legal. E além disso, gente, como vocês vão perceber, eu faço MBA em Berkeley, então nas horas vagas eu durmo também. Eu também, vocês vão perceber, eu gosto de falar muito, e uma das coisas que eu mais gosto é me conectar com pessoas, e uma das outras, digamos assim, frentes da minha vida é dar aula. Então eu adoro conectar gente, explicar, passar conteúdo. Então eu dou aula também na Startse, que também tem Estiveram por aqui também. Exato, então tem um curso legal aí, eles têm bastante curso, bastante opção de imersão no Vale, então é uma das outras coisas que eu também faço. Sou mãe de 2 pequenininhas. Tem que apresentar a Georgia aqui. Exato, tá aqui do meu lado hoje, a outra tá aqui por aí correndo. Tá atrás da maçã ali. Tá atrás da maçã com o Enzo, mas isso é um pouquinho da minha vida aqui no Vale. Legal demais, eu acho que você... Pacote completo, né? Acho que a gente falou com gente da academia, das universidades, a gente falou com gente de Big Tech, a gente falou com pessoas que estão ligadas a eventos. Acho que você tá meio envolvida com tudo, acho que é muito legal ouvir de você. Me conta um pouquinho da sua trajetória, assim, acho que olhando o LinkedIn, a gente viu que você foi estagiária do Google, você foi trainee da Ambev, então a gente tem uma relação muito forte com a Ambev aí de 6, 7 anos, então legal. É uma empresa que a gente admira bastante. Como é que foi essa trajetória até chegar aqui? Ótimo. Ixi, Edu, agora temos o quê? 50 minutos? Você tá doido? Vamos lá. Vamos começar, eu acho que eu sempre vou fazer pra vocês, mas pra você, né, pra vocês, um pouco da minha abertura que eu faço quando eu dou aula, pra vocês entenderem um pouco de quem é a Isabela, né, de forma geral. E eu acho que essa minha história, ela começa bem antes de eu começar no Google, começar a fazer faculdade. Acho que ela começa muito de onde eu sou, né, eu tô num programa da Fundação Estudar,
que a gente tem que contar um pouco do nosso ponto de partida. E o meu ponto de partida, Edu, vem da minha família, né? Então, cara, minha família sempre foi uma família de mulheres muito fortes, empoderadas, professoras, batalhadoras, imigrantes. Então, eu acho que eu venho sendo sempre muito inspirada por elas. Legal. E desde pequenininha eu lembro da minha mãe sempre me explicando assim: Isabela, você precisa sempre focar em duas coisas, filha: esforço e educação. E acho que a minha história é muito pautada nessas duas frentes, sabe, Edu? Eu lembro até hoje, eu queria muito um CD da Sandy Júnior, que era aquele CD que virava as 4 estações. Não sei se você lembra, Edu? E aí a minha mãe falava assim: você quer isso, filha? É o seguinte, vai vender raspadinha no condomínio e tira boas notas. Então, acho que desde pequenininha minha mãe explicou esses dois conceitos, tanto pra mim quanto pra minha irmã. Mas também ela já começou a entender que eu seria essa, digamos assim, pessoa que trabalharia sempre com pessoas, com negócios, com parcerias. E eu digo que a minha vida, entre aspas, profissional, Edu, começou quando eu decidi fazer um colegial técnico. Legal. Então, fiz um colegial técnico em comércio exterior, bem pequenininha. Na época, consegui ter uma experiência internacional, fui morar na Alemanha. E aí, eu já comecei a entender que, cara, eu ia ser do mundo, assim. Eu não ia ficar no Brasil, acho que eu não gostava muito. Você é de onde no Brasil? Você é de São Paulo? Eu sou de Valinhos. Legal. Na verdade, assim, eu nasci em São Paulo, mas a minha família logo se mudou pro interior. A gente morou um tempo em Ribeirão Preto, mas logo depois veio pra Campinas, Valinhos. Eu adoro, assim, o interior. Pra mim, São Paulo, ai, desculpa aí quem é de São Paulo, mas não é pra mim. Eu sou de Floripa e fui pra São Paulo, né? Então, Ai, assim, meu eu sou a Deus. primeira pessoa da minha família que se mudou pra São Paulo. Meu Deus, então, eu imagino o que a sua família fala. Nossa, me chamam, acho um louco. Exato. Vai sair da praia? Não, você tá doido. E ainda é longe, né, São Paulo? Você vai ir uma praia boa, não é? Não tem. Eu falo, se não for pra tem. praia, eu vou pegar um avião e vou pra lá. Exatamente, pelo amor de Deus. E aí, bom, daí depois do colegial técnico, né, dessa minha passagem aí pela Alemanha, eu decidi fazer faculdade de engenharia, então fui pra UFSCar, fiz faculdade de engenharia de produção, adorei minha passagem por São Carlos, eu sempre fui do interior, assim, sabe? Galera junto, e aí na época eu era do time de futsal, eu fazia tudo também, que nem você percebeu, aqui eu fazia lá também, então eu era do time de futsal, eu fui de um programa do Ministério da Educação, que ajudava a graduação a melhorar a graduação, ganhei uma bolsa do Ministério da Educação, chamava Programa de Educação Tutorial. Fui também diretora comercial da Empresa Júnior. Empresa Júnior, pra mim, foi a minha experiência inteira na faculdade. Eu me envolvi, Edu, de corpo e alma. É engraçado que, assim, a Monk nasceu no meio da facu, né? Eu sempre falo assim, eu descobri que eu queria abrir uma empresa. Quando eu comecei a trabalhar nos lugares, eu falo assim, como é que eu não tenho o mesmo empenho, vontade de trabalhar nessas empresas que eu tenho numa empresa júnior, num centro acadêmico, numa atlética? E essas atividades extracurriculares fazem uma diferença absurda na nossa vida. Não, e eu acho que em 2 critérios, né? Eu acho que, primeiro, começa a te ajudar a entender um pouco do que, como é um mercado de trabalho real, né? Não a parte fictícia e acadêmica que a gente aprende na faculdade, mas primeiro, você começa a se apaixonar pelo trabalho, né? Acho que é isso que você... Nossa, eu lembro que eu na produção júnior, eu vivia pra empresa. A minha mãe falava, filha, você não volta pra cá, pra Valinhos? Eu falava, mãe, tô prospectando. E aí, bom, nessa época eu também tive outra experiência internacional, então eu fui pra França, pelo Ciências Sem Fronteiras, na época, consegui aproveitar aí a existência do programa. E aí eu voltei, Edu, e aí, na verdade, quando eu tava na França, eu tive a minha primeira experiência profissional assinada na carteira de trabalho. Então eu trabalhei na L'Oréal em Paris, 8 meses, e aí quando eu voltei, eu tive uma leve passagem pela Visage, por consultoria, mas eu entendi que não ia ser minha praia. E aí eu fui contratada pela L'Oréal. Aí eu já tava como efetivada, eu lembro que eu tava como analista de Customer Care, alguma coisa assim. E aí o Google tava no processo seletivo do Google, que aliás demora 8 meses pra acontecer. E aí eu entrei no Google como estágio, então dei um step back, né? Voltei a ser estagiária, mas eu entendi que ia ser um step back pra dar vários steps forward. E acho que fiz a escolha certa. E aí entrei no Google. Em 2016 foi um ano bem difícil para a economia brasileira. Nós éramos em 23, 24 estagiários e muito poucos foram efetivados naquele ano. E aí eu decidi prestar o trainee da Ambev, que aí foi quando eu virei trainee talento Ambev em 2017. E aí começou as rotações, né, Edu? Não sei se você sabe do programa, mas a gente tem rotações. Eu fui morar em Curitiba, fiquei um tempo lá em Curitiba, entendendo um pouco de como funcionava lá a operação por lá, né? Acompanha a gerente de vendas, faz rota, tudo mais. Mas quando foi em maio de 2017, o Google me pediu para voltar. E eu voltei pro Google e tô no Google desde então. Legal. E como é que foi a migração do Brasil para cá? Boa.
E aí, bom, então eu entrei no Google oficialmente no Brasil em 17, comecei a trabalhar com empresas pequenas, sempre no lado de vendas, que a gente fala GBO, na parte de sales, para Google Ads. Comecei a trabalhar com empresas pequenas, fui atender agências, que era um pouco do que a gente estava conversando. Então, eu acho que foi lá por meio de 2018, eu comecei a atender algumas agências do Brasil. Mas eu comecei a entender que eu precisava, talvez, me especializar em um pouco mais de alguma, digamos assim, entrar numa vertical mais forte, ou entrar em alguma área mais forte. E aí eu decidi ir para um time global no Brasil, que é um time que foca em clientes de aplicativo. E foi esse time que me trouxe para os Estados Unidos, Edu. Então, em 2019, final de 19, começo de 20, eu fui para esse time. É um time que cuida de clientes que o first revenue stream é aplicativo. E eu, na época, eu fazia um pouco de hunting, né? Então, eu ia atrás de clientes que já tinham, tipo, investimento em sites, mas que a gente falava, cara, você precisa fazer um app. Então, algumas empresas que eu fiz esse primeiro approach e criaram um app, tipo Marisa, Arezzo. Então, eu cuidei do launch desses aplicativos no Brasil. E aí, foi esse time que me trouxe para os Estados Unidos. Você veio direto para Venture Capital para cá ou não? Não, e aí, bom, esse time, na verdade, eu tive a grande sorte de ter, como eu comentei com vocês, era um time global, então eu tinha um diretor global que fazia MBA aqui fez MBA nos Estados Unidos no passado, e eu tive um papo muito bom com ele de carreira e falei, ele chamava Francesco, eu falei, Francesco, eu quero ir para os Estados Unidos, eu já morei na França, já morei na Alemanha, mas eu preciso de uma passagem, eu acho que é um pedágio importante para quem trabalha em tecnologia. E aí eu falei, mas eu preciso ir, e se não for pelo Google, eu vou largar o Google e vou fazer um MBA full time. Ele falou, não, vamos resolver isso. Aí ele me trouxe pra cá, a gente conversou, e aí a gente entendeu que, como eu não tenho vontade de sair dessa área de tecnologia, fazer um grande career shift, o MBA full time não fazia tanto sentido pra mim, né, Edu? Tinha também algumas questões, até financeiras, né, de questão de visto. A gente, no Google, graças a Deus, conseguiu o green card, ainda mais agora com o Trump, né, com essa questão de imigrantes, a gente tem que ficar bem atento. Sim. E aí eu decidi vir pra cá com esse plano e com esse, digamos assim, alinhamento com o meu diretor de fazer um MBA executivo. E aí vim pra cá, me mudei pra cá em 2023 nessa área de aplicativos, daí eu vim atender, vou até respirar porque foi um momento tenso, eu vim atender aplicativos de cripto. Caramba. Nossa, Edu do céu, foi o caos. Eu lembro que a minha vida era uma montanha-russa. Tinha quarters que, cara, batia, estourava de meta. Tinha quarters que não tinha, empresas faliam. Entendi. E aí eles decidiram, digamos assim, juntar cripto com fintech. Então aí eu comecei a cuidar de fintech no geral, porque aí era menos volátil. E aí entrei no MBA. Comecei o MBA em meados de 23, eu poderia começar em 22, mas eu tinha acabado de me mudar pra cá e preferi, começar numa área nova, ainda tava essa loucura de cripto. E aí... Mas você já veio decidida a fazer MBA, então? Já vim decidida. Eu acho que a única coisa que, sinceramente, eu não tava muito decidida, Edu, era sobre o formato, né? Eu falava, puta, será que o full time não vale a pena? Mas, conversando com muita gente aqui, eu falei, é muita coisa pra eu abrir mão. Eu passei em alguns full times, mas eu não tive bolsa em nenhum dos full times que eu passei. E fazendo o executivo, o Google paga uma parte. E teve uma parte também, Edu, que tem a questão do visto. Como eu vinha com visto de trabalho, o meu marido podia trabalhar também. Se eu fizesse full time, ele não ia poder trabalhar, porque aí não ia ter visto de trabalho. Então, por conta dessas decisões, eu vim decidida a fazer MBA e por aqui eu decidi que seria o executivo. Eu conversei com a galera que tá fazendo só MBA e conversei com a galera de Big Tech. O quanto o MBA ajuda você aqui dentro? Excelente pergunta, e parece que a gente até combinou, Edu, porque faz total sentido com isso que eu vou falar agora. Bom, então eu tava em apps, mas eu falei, da mesma forma que na época que eu tava em agências que eu decidi ir pra app, eu entendi que eu precisava fazer uma coisa diferente, ou focar em alguma coisa, eu tive um pouco dessa sensação assim que eu comecei o meu primeiro ano no MBA. Eu falei, gente, eu não sei se eu quero trabalhar, entre aspas, só na parte de advertising, né? Eu falei, eu acho que eu queria, principalmente aqui no Vale, aproveitar um pouco desse ecossistema do Vale. E eu virei vice-presidente dentro do MBA, eu virei vice-presidente do Haas Venture Capital Club. Você gosta, né? Ai, Eduardo, olha, é assim, eu adoro. E aí, eu, virando a vice-presidente lá, eu comecei a me envolver muito com o investidor. E eu me apaixonei, eu entendi que
tem um lado do investimento que é, putz, nossa, os caras são muito jerks e eles só querem dinheiro, mas tem uma outra perspectiva, que foi uma perspectiva que eu acho que é muito presente aqui no Vale, Edu, que é venture capital como um capital para acelerar a iniciativa animal. Tipo, então eu comecei a pensar assim, nossa, tem tanta venture capital, tem tanto investimento que ele tá ali pra viabilizar que iniciativas muito legais aconteçam. Então foi aí que eu comecei a me apaixonar ainda mais. Então eu falei, não sei se eu tô aí pra fazer sei lá, trabalhar numa VC que vai trabalhar com mais uma fintech. Mas se for uma fintech que, cara, vai melhorar a vida do ser humano, quem vai viabilizar isso? É o investidor. Então, eu acho que essa intersecção, eu gostei muito, quando eu me aproximei muito dessa intersecção, eu falei, é isso que eu quero. E aí, bom, por que eu conto essa história, né? Por conta do MBA, por conta, acho que desse meu papel, e acho que também porque eu comecei a entrar eu entrei no BSV no meu primeiro ano, e comecei a conversar com muito venture capital, muito investidor, eu me apaixonei por esse mundo, e aí logo apareceu esse programa novo no Google, e foi uma das vagas mais competitivas, como você pode imaginar, todo mundo quer essa vaga, estando em tech, no Vale do Silício, trabalhando com investidor dentro do Google, e fico muito orgulhosa de ter sido uma brasileira, latina, mulher para conseguir a vaga, mas que eu acho que eu só consegui porque eu já tinha tido essa experiência no MBA. Legal. Então essa é a forma que eu vejo que o MBA realmente me ajudou, e me ajudou bastante, viu, Du? Legal. Eu me preparei, nossa, foram muitas entrevistas, e os professores do MBA me ajudaram muito a me preparar para as entrevistas. Isa, lê isso daqui. Isa, acho que faz sentido você se aprofundar nesse tópico. Os seus mentores, advisors. Exatamente. Ali. Dentro de Berkeley tem além dos professores, tem também uma área que chama CMG, que chama Career Management Group. Então, sempre que você tá com uma dificuldade, você quer fazer uma movimentação interna, você tem uma reunião importante, você pode acessá-los. E aí, quando eu, a Vicky abrir essa vaga, eu falei, gente, eu preciso de toda e qualquer ajuda de vocês. E eles me ajudaram muito a me preparar pra a vaga. E é muito legal o que eu tô acompanhando aqui nesse 1 mês e pouquinho, é que essa ligação de Stanford, de Berkeley, com o mundo do trabalho é muito legal, muito né? grande. Tipo assim, isso acho que falta muito no Brasil. Porque assim, a gente tá muito distante. Sei lá, quantas vezes todas as entrevistas a gente falou das universidades aqui, todas. Quantas vezes eu falei de universidade quando eu entrevisto os brasileiros e grandes brasileiros, assim, a gente tá liderando o mercado. A gente não fala da universidade, aqui a gente fala toda hora, o tempo todo, como uma vantagem competitiva, como lugar onde vou buscar talentos. É muito curioso isso, né? Muito legal essa sua perspectiva, Du. Eu acho que todo mundo é um só aqui. E a gente brinca, né? Tem competição entre Berkeley e Stanford, tem competição entre Google e Meta, mas eu acho que a gente se sente parte da comunidade Vale do Silício. Então, de maneira alguma, eu acho que se eu acionasse alguém de Stanford, ou, por exemplo, se eu acionasse alguém da Meta, né, pensando em competidores da meu ecossistema, estando no Vale, eles abririam mão de me ajudar, de me dar um suporte. Então, eu concordo com esse seu statement, sim. E junta com a questão que todo mundo é muito gentil aqui, né? A galera quer conversar, o pessoal quer trocar, o pessoal quer ajudar. Exato. Os brasileiros mais, porque tem todo aquele calor e tal. Exato. Mas os americanos também, eles querem ajudar, mas daquele jeito deles. Quero ajudar. Como é que eu posso ajudar você? Tenho 15 minutos, vamos lá. Eu acho que essa é a principal diferença. Eu acho que você tem que ir com o pedido e com a forma de ajuda muito bem mastigada. Então, por exemplo, eu também não pude chegar no meu CMG e falar, olha, tem essa vaga, né? E esperar que eles construam tudo, né? Você tem que já ir um pouco mais estruturada, é isso aqui que eu quero, assim como qualquer demanda aqui nos Estados Unidos e no Vale. Legal. O que você faz hoje, de fato, aqui acho que entender na prática quem tá assistindo, o que faz dentro do Venture Capital? Boa. Então vamos lá. Boa pergunta, Du. Tava até conversando com o Enzo aqui, pra contar um pouquinho pra ele do que eu faço, porque quando eu falo que eu trabalho com Venture Capital e Private Equity aqui no Google, as pessoas, a primeira pergunta, e acho que foi a pergunta que o Enzo me fez, você trabalha com Google Ventures? E a resposta é sim, mas não dentro de Google Ventures, tá? Então, tentando explicar pra vocês o que eu faço, eu sempre começo explicando pra vocês um pouco de como funcionam as venture capitals e as private equities, porque eu também trabalho com private equity aqui nos Estados Unidos, que é diferente da forma como elas funcionam nos Estados Unidos. No Brasil. Aqui nos Estados Unidos, como elas têm uma estrutura bem grande já, Edu, elas têm uma área
de value creation, normalmente. Então, além da gente ter o braço que a gente fala do deal team, que é o braço dos investidores, de quem vai lá, tipo, write checks e ir atrás dos deals, muitas dessas grandes empresas aqui, eu vejo que isso é um trend no Brasil, que vai acontecer no Brasil com absoluta certeza, é uma área de value creation. No Brasil, às vezes, fala portfolio support, né? Então, é uma área, tipo, putz, depois que eu investir, eu vou te ajudar a crescer, porque eu preciso que você cresça. Eu não posso só colocar o dinheiro e achar que você vai fazer tudo sozinho. Então, as principais, as mais avançadas aqui, elas também têm elas até têm essa área de value creation divididas por áreas. Então, putz, tem um cara que vai ajudar só você com RH. Tem um cara que vai ajudar você com go-to-market. Tem um cara que vai ajudar com pricing. Tem um cara que vai ajudar com finance. Então, tipo, te ajudar com statement e tudo mais. E eu, dentro aqui do Google, eu falo com essas pessoas. Então, aqui nos Estados Unidos, eles são conhecidos como Operating Partners. Então, o que eu faço aqui? Eu fico dentro da área de Sales, dentro da área de Google Ads, com o intuito de ter certeza que o portfólio dessas investidoras e que o time desses Value Creations tem um ponto de contato central aqui no Google para ajudá-los com todas as demandas de Google Ads para o portfólio company deles. Legal. E como que os investidores chegam em vocês? Quem são esses investidores, de fato? Ótimo. Então, como que funciona, né? Esse suporte que hoje eu faço do lado de Ads, ele já existe aqui no Google dentro do lado de Cloud. Tá. Então, tipo, já existe... Cloud eu já tinha ouvido algumas vezes, até outras empresas. Exato. Então, tipo, Cloud até que acaba sendo um pouco mais fácil para eles, porque eles oferecem crédito para fazer a migração. A gente não tem crédito em Ads, né? Já é um produto consolidado. Mas a gente precisa fazer suporte. A gente precisa ter certeza que a gente vai estar provendo pro investidor o melhor nível de serviço, ou o nível de serviço, tipo, alinhado com o intuito e com a expectativa de crescimento da empresa. E Cloud faz um pouco dos dois, né? Faz um pouco de tanto crescimento do zero, quanto, putz, já é uma empresa grande, eu vou ajudar a migrar. Então, a gente recebeu muitos leads de Cloud. Entendi. Edu. Então, a gente recebeu muitos leads que Cloud já existia, esse relacionamento, e falou, olha, a gente fala com essas empresas que fazem sentido, ele já tem um time de Operating Partners, então a gente recebeu muitos leads de Cloud. Mas hoje nós somos um time de 3 pessoas aqui nos Estados Unidos inteiro. Que nem eu comentei com você, a gente começou esse programa ano passado, então eu fui trazida para realmente liderar e construir esse programa do zero, e a gente tá com fila na porta de investidor querendo esse tipo de suporte. Hoje a gente atende só 12 investidores, eu atendo 6 e meu partner atende 6. E assim, alguns nomes que eu posso abrir para vocês. Então a gente trabalha com A16Z, Sequoia, Khosla, Lightspeed, General Atlantic, Insight Partners, então KKR, El Caterton. Então pensando aí nas big investidoras. Principalmente a gente tenta focar nas que tem o maior portfólio com a gente aqui em Ads. Né? Então, com certeza, se tem uma quantidade maior de empresas, vão ter a maior quantidade de contas com a gente em Google Ads. Que legal, legal. Então, é dentro de Google Ads isso. Exato. Boa. E são quantas startups, assim, mais ou menos, que se Nossa Senhora! Imagina, porque são 6, são grandes investidores. Edu, deixa eu te contar uma coisa que eu não contei, que é super importante sobre a minha vida. Eu sou corintiana. Então eu tenho... Nunca. Exato, entendeu? Então eu falo que tem 2 perspectivas quando eu falo que eu sou corintiana. Ou que ela é completamente doida e maluca, como ela pode torcer pra esse time, ou que eu sou batalhadora e não desisto nunca. Eu gosto de pensar que eles... E eu falo isso pra contar pra vocês que debaixo dessas minhas 6 investidoras tem em torno de 3 mil contas aqui no Google. Porque isso foi isso que eu pensei, pô, beleza, não tem como pegar todos os investidores, mas são investidores grandes, né? Mas assim, obviamente que eu não faço o serviço de suporte do dia a dia, né? Então, nem eu sempre falo pra você que o meu papel sempre foi essa ponte, eu funciono como a ponte. Então, eu entendo com o investidor quais são as contas importantes, e aí eu falo com o time de vendas, cara, precisamos dar um foco nisso. O investidor me falou que tem isso aqui. Vamos fazer um joint business plan com esse cliente pra gente acelerar o crescimento. Ou, time de new business. Esses clientes aqui estão sem atendimento e acabei de saber que Khosla vai colocar, sei lá, 15 milhões. Precisamos dar um suporte pra eles, porque uma parte desses 15 milhões vai vir pra Google, vai vir pra marketing. Então, eu fico meio que navegando essa intersecção
tem uma pergunta legal, acho, voltando até pro Brasil, assim. A gente vê muito investimento e eu digo que a gente é a única agência que trabalha especializada em startups. Legal. Então, assim, até a gente deu algumas palestras no ecossistema do Cubo, Floripa, falando sobre sem marketing, sua startup vai morrer, sabe? Porque a galera recebe investimento, e acho que até um aviso para o Brasil especificamente, que aqui tá mais maduro, mas investe em produto, investe em vendas e não investe em marketing, exato. Como que é a sua visão quanto a isso? Eu concordo 100% com o seu primeiro statement de que se você não vai investir em marketing, sua empresa vai morrer. Eu acho que a gente tenta sempre aqui no Google mostrar pro investidor e principalmente pro decision maker da empresa que marketing não tem que ser visto como um custo, tem que ser visto como um investimento. Porque querendo ou não, ele acaba sendo uma área de vendas para você. Ele é uma plataforma de user acquisition. Hoje a gente vê aqui nos Estados Unidos que em torno de 15 a 20% da grana de investimento acaba vindo para marketing de alguma forma. Então esse é o número que a gente tem na nossa cabeça. Então quando o investidor ele fala, putz, coloquei 100 milhões numa empresa, e normalmente são deals de 2, 3 anos, a gente fala, putz, então em 3 anos a gente deve ver aí 15 milhões em marketing. Qual que é o share de Google? Legal. Então essa é mais ou menos... Brigar por esse share. A gente vai brigar por esse share. Entendi. Então a gente vai, por meio do investidor, influenciar o investidor a falar, cara, vocês estão dando 30% desses 15 milhões pra gente. Legal. Né? Ou às vezes a conversa nem é, tipo, como assim vocês não estão colocando nem 15 milhões em marketing? Vocês estão pondo 1 milhão do 100. Legal. Então, a gente tem mais ou menos esse 15% de share of investment para marketing como digamos assim, um guia, né, um norte, e tentando sempre estar como primeiro ali em share entre Google, Meta, TikTok e todos os outros. Legal demais, muito legal, agora ficou super claro. E você tá aí nos investimentos, olhando para tudo, a gente tá indo em muito evento de venture capital e conversando com um monte de investidor. Principalmente, eu tô com muita galera de startup aqui, né? Que tá na linha de frente, tá buscando. Eu tô muito mais observando e vendo eles conversando, porque não é muito a minha área, assim. Eu entendo, consigo, mas não é tanto a minha área. Como é que você teve esse... o que você acredita que tem mais interessante hoje de investimento de VC por aqui? Nossa, essa é uma pergunta que eu acho que eu ia precisar de 6 horas pra responder, porque tem muita coisa legal acontecendo por aqui, Edu. Eu acho que a primeira coisa que os investidores gostam é o fato do Corinthians ter ganhado o Campeonato Paulista. Isso acho que é importantíssimo. Não sei se é corintiano, mas é uma coisa importante. Eles falam pra mim, nossa, não se fala outra coisa. Exato, não. É o tópico principal que o Palmeiras perdeu, que a Leila deu palestra falando que nunca ganhou na Arena. Mas, falando pra vocês um pouco do que não importa, né? Porque o que importa realmente é isso. Eu acho que eu vejo claramente 3 grandes trends aqui no Vale do Silício, né? Com o investidor. Eu acho que primeiro, não preciso nem falar pra vocês, é AI. Então, a gente tava até no Brasa, né? A gente tava falando do Brasa. Eu dei uma palestra sábado pro pessoal do Brasa, expliquei pra eles um pouco, principalmente pra undergrad, um pouco de como que é o mundo de venture capital. E aí a gente estava pedindo para eles prepararem uma lista de o que você precisa olhar num investidor, se você, como founder, tiver, tipo, como escolher entre investidor, o que você olha para entender que aquele investidor faz sentido para você. E aí uma menina levantou a mão e ela falou, eu preciso entender se ele é otimista com relação a AI. Foi muito interessante que ela falou isso. Aí eu falei assim, você é da onde? Ela falou, eu sou de Chicago. Eu falei, olha... Muito bom que você trouxe isso, porque aqui no Vale do Silício não tem mais investidor que não é otimista sobre AI. Mas é uma realidade que talvez em outras regiões ainda você precisa convencer alguns investidores mais céticos com relação ao benefício de AI. Aqui no Vale não, aqui é assim, cara, se ele vê que você é uma startup que não está utilizando AI, você tem que ter um argumento muito bom do porquê você não está usando AI. Então acho que essa é uma primeira trend. A segunda trend é essa que eu comentei com você a respeito de value creation e portfólio support. Então, a gente vê que aqui nos Estados Unidos, eles contratam até às vezes consultor das Big Six, Big Five, McKinsey, Bain, para fazer o papel de uma pessoa que vai prover suporte, vai dar suporte para as investidas do portfólio. Então, eu não vejo isso tão grande, tão fortemente acontecendo no Brasil. Ou se está acontecendo, não é um consultor, né, de growth, do consultor estratégico. Às vezes é uma pessoa que tem conhecimento de startup. Então, essa trend de ter uma área de value creation e normalmente vir um consultor fazer esse papel é uma trend bem legal. E eu acho que a última trend que eu vejo aqui
Edu, eu vejo, principalmente agora nessa área de advertising, né? Porque é uma área que eu trabalho com eles. Eu vejo uma tendência muito forte e um desafio muito forte que as VCs estão tentando ajudar as empresas na parte de dados e mensuração. Legal. Então, nossa, esse é um grande tópico aqui no Google, não só porque a gente vê as coisas, digamos assim, evoluindo com relação a privacy, com relação a o dado do usuário e tudo mais, mas porque a organização das empresas internamente, principalmente em startup, não é muito boa. Então, eu vejo que as empresas, principalmente na área de value creation, e as VCs estão muito preocupadas com a parte de measurement, organização de dados, transparência de dados, que elas entendem que muitas startups não estão prontas para o futuro. Legal. E os brasileiros estão vindo buscar investimento aqui. O que você tem de dica para eles? Nossa, várias dicas. Eu acho que a primeira coisa, pessoal, se um dia vocês tiverem vontade de vir para o Vale do Silício, é entender e fazer que nem vocês fizeram, vir para cá. Tipo, entender um pouco de como as coisas funcionam. O que você precisa levar num pitch, o que você precisa, como que você conversa com um cara desse, qual que é o real interesse dele numa empresa do Brasil. Então essa acho que é a primeira coisa que você precisa fazer, nail down, antes de começar qualquer tipo de prospecção. Além disso, acho que tem duas outras coisas que são muito importantes, que é o seguinte: um investidor do Vale do Silício, acho que isso era mais verdade no passado, mas ainda permanece verdade, se ele não é um investidor que foca muito no mercado latino, ele não vai entender um problema brasileiro. Então a gente estava falando no Brasa, e eu tenho uma colega, uma amiga, na verdade, minha madrinha de casamento, que estava no evento, porque ela trabalha na Uber e ela é mentora na Uber. Ela trabalha na Uber e foi mentora no Brasa, e a gente estava conversando desse ponto, e aí ela comentou, ela falou assim, realmente, se eu virar para o investidor americano e falar para ele que um dos grandes problemas que a gente tem no Uber é fraude de cartão de crédito, porque tem um carinha que vai lá, te dá uma maquininha de cartão de crédito e passa um outro valor, ele não vai entender. Porque isso é muito Corinthians, entendeu? Isso é um nível de fraude, é um nível de realidade brasileira que o investidor americano não tem conhecimento. Então, eu acho que esse é um principal ponto que todo founder tem que entender. O investidor americano não entende dos problemas brasileiros como a gente entende. Então, primeiro, você conhece muito bem o investidor. Depois você tenta entender se ele sabe sobre o problema e sobre a realidade brasileira. Então, é você entrar no mundo dele e depois ele entrar no seu mundo. Entendi. Isso é muito importante. E por fim, eu acho que uma coisa que é muito importante pro americano é risco. Eu vejo muito founder fazendo pitch para startup, para venture capital aqui, pensando no mundo da Xuxa, sabe? Assim, no mundo do balão mágico. E como você tem, às vezes, só lá 10, 15 minutos para fazer um pitch, você fala, putz, esse é o meu payback, eu acho que eu consigo fazer isso, eu vou revolucionar o mundo, mas não traz a verdade nua e crua, né? Então, eu acho que essa parte é muito importante. E o investidor, se você não trazer isso, se você não trouxer isso, eu acho que o investidor vai entender muito claro que você talvez não seja um founder que ele consegue trust. A transparência e a transparência dos riscos do investimento precisam estar muito claros para os investidores do Vale do Silício. Legal demais. E voltando um pouco para Big Techs até, qual que você acha o papel da Big Tech nesse ecossistema de Venture Capital? Como, assim, acho que nunca se falou tanto de Big Techs como tem falado agora, né? Pois é. Ainda mais agora com esse negócio de tarifa, as ações caindo, ninguém tá feliz, sabe, Edu? Mas se Deus quiser vai mudar, porque eu preciso pagar meu casamento. Mas eu acho que assim, o papel da Big Tech, eu vejo ela como três características, né? Eu acho que eu vejo ela como agregadora, eu vejo ela como aceleradora, eu vejo ela como enabler, né? Não sei como é que eu falaria isso em português, como quem vai conseguir fazer acontecer. E vou explicar por que eu vejo esses três papéis. Eu vejo ela como aceleradora por conta de recurso. Então, o Venture Capital, ele precisa que o ecossistema de tecnologia cresça para as startups que ele investe ou que ele investiu cresçam junto com o ecossistema. Quem vai fazer o ecossistema crescer? Não é startup, são as Big Techs. Então, é um time de 100, sei lá, é um time de 30 mil software engineers do Google. Não é 3, 4, 5, 20 software engineers de uma startup. Entendi. Então, por isso que eu vejo ela como aceleradora e enabler, né? Entendi. Então, ela vai acelerar o ecossistema e ela vai tornar o ecossistema possível. Entendi. Então, acho que esse é um dos grandes papéis que eu vejo da Big Tech.
A Big Tech, como ela tem um recurso, eu vejo ela também como a agregadora do ecossistema inteiro. Então, ela é, como você viu, a pessoa que vai trazer um estudante de Stanford, vai trazer um pesquisador de Berkeley, vai trazer um professor do outro lado da costa, vai trazer um pesquisador de Israel, sei lá que seja, da onde for. Falei de Israel porque a gente sabe que eles são muito bons em tecnologia, mas elas vão agregar diferentes partes porque elas têm tempo e elas têm recurso para fazer isso acontecer. Então eu vejo o papel da Big Tech sendo agregadora desses ecossistemas, eu vejo sendo aceleradora por conta dos recursos e fazer com que a roda gire mais rápido e como eu falei pra você, eu acho que enabler, né? Por conta desses dois critérios de como ela agrega e como ela acelera, ela faz o ecossistema girar. Então eu acho que o Venture Capital, ele vê as Big Techs muito como uma parte fundamental para o ecossistema acontecer. Mas também eu acho que as VCs, elas veem essas Big Techs também como quem vai dar o primeiro passo. Elas não imaginam que vai... Tipo assim, por exemplo, se vier de uma startup pequena, elas entendem que talvez as Big Techs vão comprar. Então, elas às vezes até veem as Big Techs como uma exit, ou uma opção de exit para as empresas onde elas colocaram dinheiro. Então, um pouco de como eu vejo o posicionamento das Big Techs aí. Ótima resposta. Acho que esse corte aqui vai dar um corte muito legal. Um resumo de Big Techs e um pensamento analítico e quem tá aqui dentro mesmo, né? Não é olhando de fora, uma startup, uma investidora. Pô, eu tô aqui dentro, eu sei disso e faz super sentido. Exato. Acho que deu pra organizar muito bem como as Big Techs devem trabalhar e como elas trabalham. Boa. Indo pra uma parte final aqui, queria que você indicasse um livro pra quem tá assistindo a gente. Ai, meu Deus, eu queria tanto poder falar Harry Potter. Edu Pode do indicar, céu. Harry Potter, a primeira indicação, e a segunda? Eu acho que assim, a primeira indicação é Harry Potter, o brinco do filme. Eu tenho uma tatuagem do Harry Potter, sou fanática. Mas a minha avó é filósofa e eu fiz ela assistir os 8 filmes, ela quis me matar. Mas a gente teve um papo muito legal depois de reflexão do Harry Potter. E que foi um filme que, tipo, esteve comigo durante toda a minha infância e minha adolescência e tudo mais. Mas que eu acho que ele traz muitas visões legais sobre a sociedade. Então, se você nunca viu Harry Potter com outros olhos, depois eu recomendo que vocês entrem no Gemini e peçam pra ele fazer uma análise do Harry Potter na sociedade. Mas agora, falando mais do lado profissional, eu gosto muito da Brené Brown. Eu tive a oportunidade de ver ela aqui no Google, ela veio falar e ela tem um livro que se chama Dare Greatly. Eu acho que nos últimos podcasts esse foi o livro que eu falei, eu venho lendo outros livros, mas eu acho que esse livro é o que mais me marcou, porque ele fala muito sobre a gente... Isso é difícil pra mim, porque, assim, ocupando esses diversos papéis, a gente sempre tem que estar buscando ser extraordinário em todos os papéis. Mas esse livro da Brené Brown, ele fala um pouco de qual é o problema de você não ser extraordinário. E de você mostrar sua vulnerabilidade sendo ordinário em papéis, mas viver a sua vida feliz. E é um livro que me inspira muito e que me faz continuar... entendendo que algum pratinho vai ter que cair um pouco pro outro subir e que me ajuda a equilibrar os pratinhos aí no meu dia a dia. Minha terapeuta me indicou esse livro, sabe? Leia. A Brené, ela é perfeita. Ela me indicou exatamente esse livro de Brené. Tem um outro da Brené, agora me tá fugindo o nome. Depois eu posso passar pra vocês, mas é um livro que aí fala um pouco mais sobre, tipo, papéis de liderança, que também é bem legal, mas eu gosto mais do Dare Greatly. Legal. E o que você falaria pra Isa, aquela Isa lá tava na empresa Júnior, o que você falaria pra ela hoje? Eu acho que eu falaria 2 coisas. Eu, como uma pessoa muito ansiosa, eu acalmaria aquela Isabela do passado, do tipo assim, olha, vai dar tudo certo. Respira, cuida da sua saúde. Então, em 2020, eu acabei não contando pra vocês aqui, porque acho que a gente focou mais no lado profissional, acho que pelo sentido, mas eu tive um problema muito sério de saúde, que mudou a minha vida. Acho que foi até o S que me fez entrar em todas as universidades que eu passei, porque foi uma virada de chave mesmo, assim. Então, eu acho que eu ia, provavelmente, naquela época, falar pra Isabela daquela época, cuida da sua saúde, né? Eu tive uma endometriose que falam que é a doença da mulher estressada, então é por isso é a doença da mulher do século, porque as mulheres estão mais estressadas, tendo que fazer muita coisa. Então, eu acho que esse é o recado que eu dou pra qualquer mulher que esteja ouvindo, cuide da sua saúde, vai fazer seu exame de endometriose o quanto antes. Mas do lado profissional, eu acho que é isso. Tipo, eu falaria, olha, se acalma, você tá no caminho certo, continua, tipo, batalhando, indo atrás do que você acredita, continua indo atrás das coisas que você acha que vão dar certo, porque elas vão dar certo.
E eu acho que eu também olharia para as coisas talvez de forma mais calma, né? Se eu sabia leve. que as coisas iam acontecer, né? Não, tipo, tanto no estresse, meu Deus, vai dar certo, meu Deus, vai dar certo. E eu espero que daqui a uns 15 anos eu fale para essa Isabela de agora a mesma coisa, sabe, Edu? Então, vamos ver o que vai ser. E acho que a última coisa que eu também falaria para essa Isabela, né? Voltando para aquele assunto principal, é que o Corinthians ia ganhar o Campeonato Paulista esse ano, que o Palmeiras continua sem Mundial, então que as coisas continuam nos conformes. Mas brincadeiras à parte, acho que o Corinthians é uma grande parte da minha vida, então acho que eu avisaria a Isabela que continua aí com o Corinthians. Futebol, tá? Assim, minha vida infância Não me fala que você é palmeirense, Edu. Eu tô de Floripa, eu torço pro Avaí. Ah, então beleza, então perfeito. Eu acho muito engraçado quando o corintiano fala, eu sofro muito futebol, cara, eu torço pro Avaí, assim. Exato. Não, mas acho que é muito legal. E realmente o futebol tem uma parte na minha vida muito legal. Eu entendo quando você fala assim, porque... Tem até tatuagem do Corinthians, Edu. Cara, Harry Potter, Corinthians. Harry Potter, Corinthians e cachorro. São as 3 tatuagens que eu tenho no corpo. E minha família, meus pais. Muito bom. Isa, muito obrigado. Obrigado de novo Imagina, por receber Edu. aqui. Obrigado pela parceria. Foi um super papo. Acho que a gente pudesse que a gente ficava mais 5, 6 horas falando. Mas vai ter o segundo episódio com a Isa quando estiver em São Paulo. Tá convidada. Com certeza. A gente vai continuar gravando conteúdo por aqui também. Então, numa segunda temporada, você pode convidar alguém, a gente conversa. Ai, delícia. Formato. Adorei. Obrigadão. Me fale quem você acha legal, que aqui no Vale eu chamo uns brasileiros e a gente faz esse podcast. É a dona do Vale. Todo mundo fala da Isa, é a pessoa mais indicada do podcast. Aqui é assim, é energia, é paixão pelo Brasil. Então isso acho que me move. Obrigada pelo convite, Edu. Bom trabalho, Monking. Obrigada pela parceria com a BSV. Obrigado. E vamos em frente. Vamos tá bom? Obrigada. Valeu, galera. Esse foi mais um episódio da Monking diretamente do Vale do Silício e aqui dentro do Google dessa vez. Valeu, até mais.